Bom dia, rapaziada e meninas do segundo ano. Hoje, aqui quem fala é o professor Marcos Ferraz, professor de Química de vocês. Hoje nós iremos fazer a aula 9 e 10, que fala sobre diluição das soluções, tá? Então, na verdade, diluição é a redução de concentração do soluto, tá? Então, veja bem, comumente, no nosso dia a dia, nós realizamos diluições de soluções, ou isto é, a gente acaba acrescentando a elas um pouco de solvente. Então, como nós falamos nas aulas anteriores, né, nós temos duas situações. O soluto é aquilo que eu vou dissolver e o solvente é aquilo onde eu vou dissolver o soluto, né? Então, quando eu acabo adicionando solvente no soluto, eu acabo diluindo essa solução. Então, por exemplo, aqui, ó, falando com vocês aqui, quando eu adiciono um pouco de água ao suco de fruto concentrado, nós obtemos aí uma bebida mais agradável, né? Então, se vocês devem ter na casa de vocês suco, ou seja ele de pó, ou seja ele aquele famoso maguari, né? Então eles são concentrados e se a gente adicionar água a ele, eu vou fazer uma diluição desse suco, né? Seja ele de pó ou seja ele mais líquido, mas eu farei uma diluição deles. E quando nós colocamos um pouco de água quente, por exemplo no café forte, a gente vai deixar ele um pouco mais fraco, tá? Na cozinha a gente vai colocar um pouquinho de água no detergente para poder fazer uma lavagem da louça. Então esses são exemplos de diluição que a gente faz no nosso dia a dia, né? De modo geral, podemos dizer, diluição significa acrescentar solvente a uma determinada solução que eu quero diminuir a concentração. Então, por exemplo, se eu tenho uma água salgada, por exemplo, vamos assim supor, eu pego 10 gramas de sal e diluo ele em 200 ml de água. Vai ficar uma água muito salgada. Se eu quero diluir, ou se eu quero ter uma água menos, né, salgada, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar a água, que nós chamamos de solvente, para fazer essa diluição, tá ok? Preste atenção que quando eu faço uma diluição, o meu soluto ele permanece inalterado, ele não muda, tá ok? A concentração ela pode mudar, mas a concentração a quantidade do meu soluto ele permanece inalterada. O exemplo do sal que eu coloquei para vocês, por exemplo, se eu coloquei 10 gramas de sal em 200 gramas de água, depois eu adicionei mais, vamos supor que eu adicionei mais 300 gramas de água, olha o que aconteceu, aumentou o volume da solução, mas o sal ainda permanece aqueles 10 gramas que eu coloquei inicialmente, tá? Então isso comprova que a massa do soluto ela permanece inalterada, tá ok? E no fim, assim, as concentrações de soluções após uma diluição, né? Eu vou ter uma concentração inicial. Após eu adicionar um solvente, eu acabo tendo uma solução final, né? E com aumento só do solvente, tá? Então o que acontece? O meu soluto ele permanece constante, como eu vou mostrar aqui para vocês aqui no desenho, tá vendo? Eu tenho um solvente, vou adicionar aqui ao meu soluto, tá ok? E no final eu vou ter uma solução final. Percebam que aqui eu tenho 8 moléculas de um determinado produto e no final eu também vou ter as mesmas 8 moléculas. Mudou o que? O volume da solução. Quando aumenta o volume da solução, eu vou ter uma solução menos concentrada. A gente vai trabalhar com concentração. A concentração em massa, que a gente chama de concentração comum. Nós vimos aí no módulo anterior que eu vou ter a concentração comum, a concentração molar e a concentração título, né? Então aqui a gente está falando com a concentração comum. Imagina, eu tenho uma solução inicial aonde eu tenho a massa do soluto e a massa do solvente. Vou adicionar mais solvente a essa solução e no final eu vou ter uma solução diluída. Perceba bem,
olha só, meninos e meninas, eu tenho a massa do soluto aqui, ela é idêntica à massa do soluto da solução inicial. Então, perceba, isso comprova aquela tese que a massa do soluto ele é inalterada. E aí eu vou ter umas relações para discutir com vocês aqui. Por exemplo, na solução inicial, eu tenho a massa do soluto é M1, a concentração inicial é C1, o volume inicial V1, VI, tá? Então, é onde falei é 1, eu coloco I, tá bem? Então, a massa do soluto é MI, concentração inicial CI, o volume inicial VI. Eu posso fazer uma derivação dessa fórmula, ou seja, isolar o M1, o MI, aonde eu vou ter MI é igual a concentração inicial vezes volume inicial. Isso aqui para a solução inicial. E agora eu vou para a solução após a diluição, né? Então eu vou ter uma solução final, que se chama-se massa do soluto M final, concentração final, volume final. E novamente fazendo a derivação ou isolando o M aqui, eu vou ter M1 é igual a CF vezes VF. Como a massa do soluto é a mesma antes e depois da variação da quantidade de solvente, aí o que acontece? Eu posso simplificar essas duas esse M1, eu posso simplificar com esse M1. Então eu vou ter uma relação da seguinte maneira: concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Essa é a primeira fórmula para diluição. Diluição sem reação, ok? Que é onde eu tenho as concentrações comuns. Pode acontecer também de eu ter a concentração molar. É o mesmo critério. Eu tenho a solução inicial, só que aqui às vezes eu tenho M1, eu tenho números de mol inicial, vou adicionar o solvente e vai acontecer que eu vou aparecer com a solução final diluída. Preste atenção que o meu número de mols 1 aqui é igual a da solução inicial. O que alterou? O volume da solução, ok? E aí a gente vai ter também as relações para discutir com vocês. Eu tenho aqui solução inicial, quantidade e número de mols N1, concentração inicial mol I, né? Molar I, volume inicial VI. Como eu vou isolar o N1, vai ficar concentração molar vezes volume inicial para essa solução inicial. Após a diluição, vai apresentar para mim uma solução final. Veja bem qual é a relação que eu tenho. Eu vou ter número de mols 1, massa molar ou concentração molar final, volume final da solução. Beleza? Novamente, eu vou fazer o quê? Vou isolar o N1, tá? Então vai ficar N1 é igual a concentração molar final vezes volume final. Preste atenção que os dois N1 são iguais. Eu vou fazer a mesma coisa, vou simplificar um pelo outro. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter essa relação para concentração molar. Concentração molar inicial vezes volume inicial é igual a concentração molar final vezes volume final, tá? Essa é a relação. Percebam que é a mesma relação, só que lá eu uso concentração comum e aqui eu estou usando concentração mols por litro, tá ok? E aí eu vou ter uma tabelinha para vocês para fazer as relações das três concentrações que nós estudamos. Lembre-se da concentração comum, concentração mols por litro ou molaridade e o título. Então eu vou ter as três relações inicial e final. Como M1 são iguais, eu simplifico, tá? Esse tá aqui, esse V está aqui, eu passo para cá multiplicando. Esse V está aqui, passo para cá multiplicando, e eu vou ter essa relação. Isso acontece para as três fórmulas, veja bem. Porque a concentração molar, a única coisa que muda não é a massa do soluto, é número de mols, né? Número de mols 1 é igual a número de mols 1. Então dá para simplificar, eu vou ter essa relação. E o título? O título também é a mesma regra de cima. O que eu tenho de igual aqui? Massa do soluto 1 e massa do soluto 1. Como os dois são iguais, eu posso simplificar, eu vou ter essa relação aqui.
de diluição, tá ok? Isso serve para as três concentrações. A única coisa que muda das três relações é que são as concentrações que são diferentes. Uma é concentração gramas por litro, a outra é mols por litro e a última é porcentagem ppm ou ppb. Nós acabamos de ver isso no módulo anterior, não é isso? Se for porcentagem, nós multiplicando o título por 100. Se for parte por milhão, nós multiplicamos por 10 a sexta. E se for parte por bilhão, nós multiplicamos por 10 a nona. Ok? Então eu tenho aqui um exercício, um exemplo, desse modelo, né? Vamos analisar aqui e ver como que a gente pode resolver esse problema aqui. Aqueceu-se um frasco contendo uma solução aquosa de sulfato de cobre, 5 vezes 10 a menos 2 mols por litro, essa é a concentração dele. O aquecimento foi interrompido quando restaram 100 ml de uma solução aquosa, também de sulfato de cobre, 1,2 mols por litro. Determine o volume inicial e o volume da água perdida pelo aquecimento. Então veja bem, o soluto é o mesmo, é sulfato de cobre. Só que na inicial eu tinha 5 vezes 10 a menos 2 mols por litro e na final acabou ficando 1,2 mols por litro. Então a gente vai resolver esse exercício. Então veja bem, primeiro, como o número de mols não irá variar, o que eu posso fazer? Concentração molar inicial vezes volume inicial é igual a concentração molar final, volume final. Como eu tenho a concentração molar inicial, que é 5 vezes 10 a menos 2, vezes o volume inicial, eu não tenho. Veja bem aqui, ele está querendo saber, ó. Ele quer saber o volume inicial, tá? Então eu não tenho esse volume. Então VI vai ficar aqui, igual a 1 vezes 10, 1,2, que essa é a concentração final da solução. E o volume que ele aqueceu, e o volume foi de 100 ml, tá ok? Então quer dizer, ele tinha uma concentração, um volume, ele esquentou essa concentração até evaporar toda a água, a concentração foi para 1,2 e sobrou só 100 ml dessa solução, né? E ele quer saber qual é o volume que eu tinha dessa solução. Fazendo a regrinha aqui, né? 1,2 vezes 100, né? Vai dar 12. E aí o 12, esse 5 vezes 10 a menos 2, está multiplicando, ele passa dividindo, e eu vou ter aqui, na verdade, 2.400 ml. Tá? Então, essa era o volume inicial da solução. Só que quando, né, ele foi esquentando e perdeu-se água, ele vai querer saber quanto que perdeu de água. Olha aqui, ele está perguntando aqui, ó. E o volume da água perdida pelo aquecimento. Então, se ele tinha 2.400, né, e só sobrou 100, quantos que ele perdeu? Então, eu vou fazer volume final menos o volume inicial, que eu vou saber aqui qual é o volume que eu perdi. Na verdade, eu vou ter aqui uma perda de 2.300 ml, tá ok? Ou 2,3 litros. Ok? Muito obrigado. E vocês aí, né, estarão fazendo o exercício na página 222 e 223. E na próxima, e deixarei um contato, né, com o pessoal para vocês, se tiverem dúvida, perguntarem e tirar essas dúvidas, ok? Bom dia e bom estudo.